Olá, turminha, tudo bem? Hoje vamos encerrar a nossa apostila de língua portuguesa. Então, peguem a apostila e abram ela na página 103. Vamos lá? Hora do texto. Leia a entrevista a seguir. Então, vamos ver. Então, a entrevista é com a doutora Kátia Patrícia de Guerra Leite. Cuidado e amor aos animais. Nesta entrevista, cedida exclusivamente ao objetivo, a veterinária Kátia Patrícia esclarece dúvidas a respeito de sua profissão e do dia a dia com os seus pacientes. Trabalhar com animais pode ser o sonho de muitas crianças, e a veterinária Kátia Patrícia respondeu às perguntas feitas por alunos cheios de curiosidade sobre a vida e a saúde dos animais. Então, vamos à primeira pergunta. Como você decidiu trabalhar com animais e ser veterinária? Eu não decidi ser veterinária, eu nasci veterinária. Ser veterinária é um dom que já nasce com a gente. Ser veterinária é amar incondicionalmente todos os animais e, acima de tudo, respeitá-los. É olhar nos olhos deles e perceber algo que está errado. É conseguir entender o significado de cada abano de cauda. É dormir noites ou dias ao lado deles esperando a recuperação. É também achar graça por estar cheia de pelos e babas, por ter a sua calça ou blusa nova rasgada devido a uma patada. Ser veterinária é amar os animais como a si mesma, é ter pelos animais os melhores sentimentos, estes que estão adormecidos em alguns seres humanos. Qual é a relação dos animais ao irem pela primeira vez a uma clínica veterinária? O comportamento do animal na primeira vez que vai a uma clínica vai depender muito do veterinário. Este deverá agir com naturalidade, não colocando o animal diretamente na mesa de atendimento e mantendo o tom de voz baixo. É importante que o animal faça o reconhecimento do local e sinta-se à vontade. Quais as reações que nos ajudam a perceber que o nosso bichinho de estimação está doente? Os primeiros sintomas que indicam que um animal está doente são inapetência, que é a falta o apetite e perde a vontade de comer, ou isolamento, que não quer andar ou brincar. Focinho quente e seco é sinal de febre e vômitos ou diarreias. Veterinários aplicam vacinas em animais de grande porte, por exemplo, cavalo, bois e elefantes? Sim, os animais de grande porte, equinos, bovinos e caprinos tomam vacinas adequadas a cada espécie. Então, agora nós vamos para a página 104 para continuar a leitura dessa entrevista. Os animais grandes também vão ao veterinário? No caso de animais de grande porte, o veterinário vai até eles, pois não é fácil o transporte de um animal grande. Eles só são encaminhados para um hospital veterinário em casos de cirurgia ou internação. Existem veículos para transportar animais de grande porte. Peixes e aves também podem ser consultados por uma veterinária? Sim, os peixes e as aves também podem ficar doentes. Existem veterinários especializados no tratamento desses animais. Alguma vez você foi mordida por algum animal com raiva? Tenho 26 anos de profissão, dos quais 5 trabalhando na selva amazônica, divisa com o Paraná. Eu acompanhei vários casos de raiva e hidrofobia, raiva no ser humano, mas nunca fui mordida nem por um animal portando raiva, nem por um animal sadio. Quais animais conseguem tomar banho sozinhos? Os felinos são animais que costumam se limpar quase o tempo todo, lambendo-se, e é comum vomitar em bolas de pelo devido à grande ingestão de seus próprios pelos.
Ser veterinário é amar incondicionalmente todos os animais, é ter por eles os melhores sentimentos, estes que estão adormecidos em alguns seres. Então, aqui é uma citação que ela já foi dita, né? Que ela já falou sobre isso. Então, os animais precisam ir ao dentista? Sim, os animais podem apresentar, assim como os seres humanos, cáries, tártaro, gengivite, infecção de canal e até mesmo problemas ortodônticos, que podem ser corrigidos com o uso de aparelhos. Os animais não sentem falta de suas famílias biológicas ao serem adotados por seres humanos? As mães se desligam de suas crias assim que sentem que elas já podem sobreviver sozinhas. Cada espécie tem seu tempo. No caso das cadelas, por exemplo, a mãe tende a se afastar dos filhotes assim que ocorre o nascimento dos dentes de leite, que se inicia hoje 3 semanas de vida, ou seja, 21 dias. E quando por volta dos 40 dias de vida, os dentinhos dos filhotes começam a machucá-la nas mamadas, ela vai se afastando da cria. As mães felinas toleram a dor por mais tempo. A partir da separação da progenitora, o filhote rompe o elo maternal e segue sua vida, esquecendo-se da mãe e afeiçoando-se ao novo lar ou ao novo dono. Então, olhem só, gostou da entrevista, né? Vocês gostaram de ouvir essa entrevista? Agora você está mais informado sobre a profissão de veterinário e sobre os cuidados que um bichinho precisa, não é mesmo? Então, nós vimos aqui, né, várias informações, as curiosidades que os alunos tinham com a veterinária. Se houver necessidade, voltem, né, e façam a leitura vocês mesmos, tá bom? Para ter um melhor entendimento. Agora nós vamos seguir na página 115 para realizar o registro dessa atividade. Diálogo com o texto, exercício número 1. Acabamos de ler uma entrevista, gênero de texto que você já deve ter lido em outras ocasiões, mas que ainda não estudamos. A partir de seu conhecimento e observação, responda. A entrevista normalmente é um texto literário ou informativo. Explique sua resposta. Então vamos lá, ele é literário, ele conta uma história, ou ele é informativo, ele nos dá uma informação. Então vocês vão responder, né? A entrevista normalmente é um texto literário ou informativo. Não esqueça de justificar, né? Explique sua resposta, tá? Então não coloquem só literário informativo, né? Continuem, né, dando uma justificativa, explicando a sua resposta. Depois, na número 2, numa entrevista, alguém, uma ou mais pessoas, faz perguntas a um especialista, autoridade ou celebridade. Na entrevista que lemos, quem faz as perguntas? Então, quem foi, né? Quem era o responsável por fazer essas perguntas? Quem que tinha essa curiosidade? Né? Vocês vão ver lá no começo da entrevista que fala, né, quem são as pessoas que estão fazendo, né, essas perguntas. Depois, quem foi convidado para dar a entrevista, né? Então, quem é a pessoa que estava falando, né? A veterinária. Vocês vão colocar aí a resposta. Depois, na próxima, o título do texto, Cuidado e Amor aos Animais, resume o assunto da entrevista. Você acha que a entrevista é uma pessoa indicada para falar sobre esse assunto? Por quê? Então, você acha que a pessoa que foi entrevistada, né? Ela era uma pessoa indicada para falar? Por que vocês acham que sim ou que não? Também não se esqueçam do porquê, né? Que a resposta precisa ter uma justificativa, um complemento. Depois que vocês responderem se essa pessoa era uma pessoa indicada para falar sobre esse assunto, a número 3, ela pergunta o seguinte: a quem pode interessar o assunto tratado na entrevista? Então, para quem vocês acham que se interessaria sobre o assunto
da veterinária para saber sobre os animais? Vocês vão responder, né? Para quem vocês acham que seria interessante esse assunto. E depois disso nós vamos para a página 106. Agora o exercício número 4. Logo abaixo do título há algumas informações. Observe. Cuidado e amor aos animais. Nesta entrevista cedida exclusivamente ao objetivo, a veterinária Kátia Patrícia esclarece dúvidas a respeito de sua profissão e do dia a dia com seus pacientes. Trabalhar com os animais pode ser o sonho de muitas crianças, e a veterinária Kátia Patrícia respondeu a perguntas feitas por alunos cheios de curiosidades sobre a vida e a saúde dos animais. Você acha que essas informações importantes para o leitor? Por quê? Então, vocês acham que quando tem, antes de começar a entrevista, essa abertura, essas informações, elas são importantes para quem vai ler? Sim ou não, Eu acho que sim, porque já dá uma brechinha aí do que será tratado, Então, se a pessoa tem interesse em saber daquele assunto, ela vai continuar a leitura. Agora, se ela lê e vê, do que se trata a entrevista, do que vai ser falado, o assunto a ser tratado, e ela não tiver interesse, ela já nem vai ler. Então, essas informações são importantes, tá? Porque vai estimular o leitor à leitura do texto, tá bom? Do texto inteiro. Então, ele vai continuar lendo se for do interesse dele, tá bom? Mas vocês vão registrar aí com as palavras de vocês. Depois, na número 5, pinte as tiras abaixo com cores diferentes. Depois, use as mesmas cores escolhidas para sublinhar no texto o que se pede em cada tira. Então, por exemplo, vou pintar essa primeira informação de verde. Então, está assim. A pergunta que você achou mais interessante. Então, você vai voltar lá na entrevista, na página 103 e 104, e vai pintar de verde a pergunta que você achou mais interessante. Depois, você vai pintar, por exemplo, de vermelho. O que você mais gostou de aprender sobre o assunto? Então, você vai voltar novamente lá na entrevista e vai pintar o que você achou de mais e que você mais gostou de aprender, uma coisa que você não sabia e que você gostou de aprender com isso, tá bom? Então, são duas cores aqui e duas cores as mesmas duas cores no texto, lá na entrevista, tá bom? E depois, na número 6. No corpo da entrevista, podemos observar o uso dos parênteses. Veja-os em destaque no trecho a seguir. Então, olhem só, os primeiros sintomas que indicam o animal que está doente são inapetência. Então, eu tenho entre parênteses o significado, dessa inapetência, que é falta de apetite, perde a vontade de comer, isolamento, não quer andar ou brincar, focinho quente e seco, tem febre e vômitos ou diarreias. Então, qual a função dos parênteses nesse trecho? Então, nesse trecho, o parênteses está sendo usado para fazer uma explicação da palavra anterior. Então, eu tenho aí inapetência. Se eu ler essa palavra, eu não sei o que ela significa, E só quem é no caso a veterinária, sabe o significado, mas um leitor qualquer não vai saber. Então, eu tenho entre parênteses o significado dela. Então, eu sei que inapetência quer dizer falta de apetite e perda de vontade de comer, tá bom? Então, é isso que quer dizer esse uso do parêntese, É uma explicação sobre a palavra que foi dita anteriormente, tudo bem? Então, seguindo para a número 7, agora na página 107. Na segunda página da entrevista, há um trecho em destaque.
Volte ao texto para fazer essa verificação. Por que você acha que ele foi escolhido? Então, na segunda página da entrevista. Então, nós vimos que tem lá um trechinho que eu li que está em destaque de laranja, né? Então, voltem lá no texto, observem novamente esse trecho. E por que você acha que ele foi escolhido? Por que será que eles escolheram justamente esse trecho? Tá? Vou deixar vocês responderem sozinhos. E abaixo, se você fosse o responsável por fazer essa seleção, que trecho do texto você colocaria em destaque? Escreva no quadro a seguir. Depois explique a razão da sua escolha, tá bom? Então, nesse caso, não há necessidade de justificar, porque nós não estamos na sala de aula, mas vocês vão voltar no texto novamente e escolher qual parte dessa entrevista vocês colocariam em destaque e vão escrever abaixo. No último exercício, número 8, agora é a sua vez. Pense num assunto que gostaria de conhecer um pouco mais. Então, pode ser um esporte, sobre a tecnologia, literatura, o que quiser. Depois, escolha um especialista na área que gostaria de entrevistar. No balão, escreva a pergunta que você faria a ele. Então, embaixo você tem aí o tema. Então, você vai colocar o tema que vocês escolheram, se foi o esporte, se foi a tecnologia, a literatura ou qualquer outra área, né, do que vocês quiserem. E embaixo você vai colocar o nome desse especialista que você escolheria para responder a essas perguntas. E ao lado no balãozinho você vai escrever uma pergunta que você faria a ele, tá bom? Então agora eu vou deixar vocês realizando o registro dessa entrevista. Se houver necessidade, volte, leia novamente a entrevista, tá bom? E realizem os exercícios. Eu volto daqui a pouco para a nossa última atividade da nossa apostila de língua portuguesa. Até mais!